Boa tarde a vocês. Obrigado por participar dessa mesa. Antes de eu passar a palavra, eu só queria tocar em alguns assuntos aqui. A gente sabe que o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, ele foi movido né, foi consumado por vários motivos e vários interesses, né? O menor deles talvez seja o combate à corrupção e a moralização do país. O que a gente viu, na verdade, foi a concepção e a realização de uma agenda que retira direitos dos trabalhadores, diminui os programas sociais e beneficia empresas com renúncia fiscal, com projetos e interesses da bancada ruralista. Quem estiver interessado, tiver alguma dúvida ao longo desse debate, pode enviar perguntas, basta postá-las aí nos comentários das redes sociais da Carta Capital e da FUP, que a gente vai chegar aqui às minhas mãos e eu vou fazer o máximo de perguntas possível dentro do que o tempo permitir. Então, não vou me alongar mais, eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Pinto. Ele vai fazer primeiro o primeiro balanço financeiro dos resultados da Petrobras. Boa tarde, Eduardo. O lucro operacional da Petrobras, né, que cresceu nesse período, de forma expressiva, foi fruto basicamente de duas variáveis. Quais são essas duas variáveis centrais? Primeiro, a redução dos impairments, né? Os impairments no ano de 2016, em relação ao ano de 2017, caiu 13 bilhões. Né? E não só os impairments, também associados, sim, a uma redução do custo exploratório. O custo exploratório reduziu aproximadamente 3,4 bilhões. Custo exploratório esse associado ao quê? A alta produtividade do pré-sal, e por quê? Você não precisa aumentar tantos custos, e a redução dos investimentos em campos maduros, campos com maior tempo de utilização e também nos campos da bacia de Campos. Tá? Isso tem uma redução no curto prazo de custos, mas a gente vai voltar a essa discussão, e principalmente o Rodrigo, tem efeitos de longo prazo negativo para a empresa. Logo, você teve um resultado operacional positivo, né? Mas basicamente fruto de quê? De receitas extraordinárias. Então, tem sim, né, uma forma de apresentar apenas o prejuízo líquido como resultado, apenas como resultado do pagamento das ações externas. E isso é uma falácia. Né? Se você olha os dados desse processo, você não tem esse determinado valor. Para vocês terem ideia, só a receita de vendas de ativos foi em torno de 9 bilhões, e a receita de vendas de ações, principalmente da BR, chegou próximo a 4,9 bilhões. Só isso já tem uma receita maior do que as despesas associadas ao pagamento de dividendos no exterior. Dado o peso que o Brasil começou a ter na produção internacional de petróleo, o Brasil começou a impactar essas mudanças internacionais, e a OPEP veio procurar o Brasil para discutir isso. Então, isso mostra que a estratégia que foi formulada anteriormente, tanto de expansão dos investimentos na área de exploração e produção, quanto de integração da cadeia de petróleo, permitiram à Petrobras e ao Brasil se colocarem como um ator importante e relevante no setor de petróleo internacional. O que motivou, inclusive, que as empresas estrangeiras começassem a ingressar no mercado brasileiro. O que, por exemplo, teve como impacto a mudança da lei do petróleo, da lei da partilha, para permitir a entrada das empresas internacionais, a mudança do conteúdo local. Então, enfim, a gente começou a virar uma espécie de mercado visado por uma estratégia que foi formulada de integração da empresa. E os números que o Eduardo mostra para a gente e alguns outros mostram que a estratégia agora é exatamente o contrário, que eu acho que dialoga um pouco com o que você disse, Sérgio. A Petrobras hoje, para a gente resumir, é uma empresa que, eu diria, no curto, médio prazo, vai se tornar uma empresa que só produz no pré-sal e só exporta petróleo. Em resumo, eu acho que é isso. Os indicadores, em termos de refino e de produção, deixam isso muito claro. Porque nós temos exemplo de outros lugares do mundo onde você combate a corrupção, no entanto, você preserva a empresa. Vejam vocês que até bem pouco tempo atrás, a empresa Samsung, ela foi alvo de investigações por corrupção com o governo sul-coreano.
o seu presidente foi preso, e nem por isso a gente viu ataques à Samsung, nem por isso a gente viu a quebra da empresa Samsung, né? Isso aconteceu com a Volkswagen, isso aconteceu com a Shell, isso aconteceu também com a empresa SBM, a holandesa. E no Brasil não. No Brasil, aqueles que assaltaram o poder, eles tinham não como objetivo central, como você bem disse, Sérgio, o combate à corrupção, e sim o desmonte da cadeia de óleo e gás no nosso país, e para desmontar a cadeia de óleo e gás, obrigatoriamente, eles tinham que acabar com a Petrobras. Então, quando eu digo que o custo é muito alto, é porque, vejam vocês, de 2015 para cá, a recuperação do dito maior escândalo de corrupção no nosso país, que é o Petrolão, que trouxe de volta aos cofres da Petrobras, foi de R$1,5 bilhão de reais. Né? No entanto, no rastro dessa recuperação, no rastro desse desmonte, você tem uma redução de 266 mil postos de trabalho. Isso de trabalhadores próprios e terceiros da Petrobras. Você tem uma redução de 50 mil postos de trabalho na indústria naval. Você tem o sucateamento de uma indústria naval que nós recuperamos, reaprendendo a fazer navios e plataformas. Hoje, nós temos encomendas que estão sendo feitas no exterior, porque os nossos estaleiros, fruto dessa operação Lava Jato, que ela está desmontando, repito, a indústria nacional, os nossos estaleiros estão fechando